Olá pessoal, então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre teste de normalidade. Então nós vimos nas aulas passadas, quando a gente realiza um teste de texto, vamos chamar de testes paramétricos, uma das pressuposições é que os dados tenham distribuição normal. Tá? Então a gente vai aplicar um teste chamado teste de Shapiro-Wilks para ver se os dados têm distribuição normal ou não. Nesse caso do teste de normalidade, a minha hipótese H0 é que os dados têm distribuição normal. E a hipótese alternativa é que os dados não têm distribuição normal. Então esse teste é um pouquinho diferente dos outros. Nesse caso, eu não quero rejeitar H0, eu quero aceitar essa hipótese H0. Por quê? Eu quero que meus dados tenham distribuição normal para eu poder fazer o teste. Né? Então, se a gente considerar um p-valor de 0,05, então o ideal é que quando eu fizer o teste, o valor da estatística seja maior que 0,05, porque aí eu vou aceitar a hipótese H0 e aí eu vou concluir que meus dados tenham distribuição normal. Tá? Então nós vamos ver agora como fazer esses dados no R. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, só mudar aqui e colocar para ficar maior essa tela. Né? Então lembra que a gente tem que mudar o diretório, né? Então venho aqui, vou pôr curso R, é onde está meus dados, o arquivo carros que eu vou utilizar aqui agora. Então vamos chamar o arquivo aqui, ó, é carros read.table, vamos abrir parênteses, file igual carros, que é o nome do arquivo, né, .txt, header, que é o cabeçalho, igual a T maiúsculo, e separado por tabulações. Fecha parênteses. E aqui eu vou fazer o attach para a gente não ter que ficar digitando o nome das variáveis. Então, attach carros. Então, chamamos o arquivo carro e fizemos o attach. Tá? Então agora nós vamos fazer o teste de Shapiro-Wilks. Nós vamos avaliar nesse arquivo carros a variável peso e o relação ao manual e automático. Então eu quero saber se o peso do carro manual, se os dados de peso têm distribuição normal e se os dados de peso do carro automático têm distribuição normal. Tá? Então a função é chamada de Shapiro, né, que é o teste Shapiro-Wilks, Shapiro.teste. Então, Shapiro.teste, e agora eu vou ver qual variável que eu quero. Então, a variável peso, né? Aqui eu abro parênteses, a variável man.alto, que é a nossa variável, 2 iguais, igual, aí, e a letra A, que é a nossa, o automático, né? E fecho aspas e parênteses e fiz o teste de normalidade aqui, ó. Então ele fez o teste do Shapiro-Wilks. Isso aqui é a estatística do Shapiro-Wilks e aqui é o p-valor. Então o p-valor aqui, ó, é maior que 0,05. Então eu aceito a hipótese H0, né? Então qual que era a nossa hipótese H0? É que os dados têm distribuição normal. Então para os dados de peso do carro automático, tá ok para eu poder fazer o teste T, porque os dados de peso automático seguem distribuição normal. Agora nós vamos ver em relação ao carro manual. Vou pôr setinha para cima aqui para voltar a função que eu tinha digitado, para não ter que digitar de novo, e vou voltar aqui, onde é A, eu vou colocar manual, que seria o teste do carro manual, tá? Peso do carro manual. Então é peso do manual. Então vou dar um Enter. Então veja aqui, ó, aqui é a estatística, o p-valor é menor que 0,05. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou rejeitando a hipótese H0 e estou aceitando a hipótese alternativa, ou seja, que os dados de peso para o carro manual não têm distribuição normal. Tá? Então, como o teste T ele é um teste robusto, aqui não é significativo a 1%, ele é significativo a 5%, ou seja, isso aqui é menor que 0,05, mas não é menor que 0,01, porque é 0,014, que é maior que 0,01. Tá? Então, se eu tivesse um p-valor aqui, ó, se eu fosse testar ele a 0,01,
eu consideraria que meus dados têm distribuição normal, porque isso aqui é maior que 0,01, tá? Então, se fosse a 0,01, se eu estivesse fazendo um teste a 1%, eu consideraria que tanto o manual quanto o automático, eles têm distribuição normal. Agora, se eu for considerar um p-valor de 5%, né? Então, aí no caso, eu aceitaria a hipótese para o carro automático, dizendo que ele tem distribuição normal, e rejeitaria para o carro manual. Então, como esse teste T é um pouco robusto, então baseado nesses dados aqui, mesmo que aqui deu a 5%, mas não deu a 1%, então eu poderia fazer o teste T, tá? Nesse caso. Uma das coisas que a gente poderia fazer é olhar o histograma para ver como é que esses dados estão distribuídos aqui, né? Então vamos fazer um histograma aqui, vamos colocar um gráfico para sair aqui, ó, mFlow igual a C 2,1. Então, ou seja, vamos colocar aqui para sair, dividir a tabela gráfica em duas partes aqui, tá? Então vai sair um gráfico para um manual e para um automático. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o histograma. Então, vamos colocar a função que a gente já viu, by peso, vírgula, man ponto alto, que é a minha variável, e eu vou fazer o histograma aqui, ó, o hist, tá? Então, eu estou fazendo o histograma para a variável peso, separado para o manual e automático, by manual automático. Então, vou dar um enter, então ele fez os dois gráficos. Então, vejam, esse aqui, o primeiro gráfico aqui é o gráfico do automático, ó. Então, veja, a distribuição dele está melhor, né? Então, o automático aqui, ó, deu distribuição normal, ó, tá? O segundo gráfico é o gráfico do manual. Então, ele está um pouquinho, fugindo um pouco da distribuição, né? Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver o que tem aqui. Então, ele tem os valores dele, né? Então, tem um valor um pouco abaixo e os outros estão bem acima, ó. Aqui os valores estão mais uniformes do automático, tá? Então é por isso que ele deu um pouquinho da distribuição normal, tá certo? Então vou fechar aqui, vamos chamar de novo setinha para cima, esse mFlow para fazer de novo a janelinha para dois gráficos, né? E eu vou voltar, em vez de eu fazer o histograma, eu vou pedir agora aqui o boxplot. Então eu estou só pondo a setinha para cima e ele repete a última função que eu digitei. Então eu vou aqui, ó, box plot, tá? Então eu tinha pedido para fazer o histograma, que foi essa função aqui, né? Histograma, e agora eu vou pedir para fazer o box plot. Então eu vou dar um enter de novo. Então ele fez aqui, ó. Então tá vendo o box plot do carro, o primeiro aqui é o automático, ó. Ele está um pouquinho mais uniforme. Isso aqui está um pouquinho fora. O ideal seria que isso aqui ficasse mais no meio, que aí estaria completamente normal, tá vendo? Tá um pouquinho acima, assimétrico, um pouquinho para cima. Agora, quando a gente olha do carro manual, ele está completamente diferente, o box plot aqui, né? Não está tendo uma distribuição normal. E ele mostra alguns outliers aqui, ó, tá? Então são valores, um valor muito pequeno e um valor muito alto. Vamos olhar aqui se tem do manual, ó, aqui o outlier. Então, o menor valor é esse 244 aqui, né? Que é esse valor pequenininho aqui, e o 3.500 seria esse valor maior aqui, ó, tá? Então tá com alguns outliers. Então talvez uma alternativa, aqui porque tem poucos dados, mas se eu tivesse um conjunto de dados maior, eu retiraria esses dois outliers aqui do conjunto de dados. Então talvez os dados teriam uma distribuição aproximadamente normal, tá certo? Bom, então isso aqui era a aula de hoje, então até a próxima aula.